Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa página, do nosso canal do YouTube. Hoje com uma convidada muito especial, que é a nossa querida Isabel. Não sei se devo tratá-la por doutora ou não, porque Não, Isabel Pereira. a Isabel tem realmente uma personalidade muito simples, muito humilde e muito modesta, apesar de todos os certificados incríveis que tem. E hoje vai partilhar connosco uma matéria muito interessante. Mas antes queria que a Isabel se apresentasse, falasse um bocadinho daquilo que faz para também aqui os nossos seguidores entenderem mais ou menos o seu background, vá falando aqui de forma estrangeirismo, para perceberem, não é, o que é que a Isabel faz e porque é que estamos a falar destas matérias que vamos falar. Pode ser, Pode, Isabel? com certeza. Muito Bom, eu não vou falar sobre a minha vida toda, não é? claro, vamos resumir assim, um Vou falar bocadinho. só um pouco da minha parte profissional. Portanto, eu sou naturopata e hipnoterapeuta. Formei-me em naturopatia em 2002 e a certa altura eu senti que de facto só a alimentação, embora seja fundamental, porque a alimentação é o combustível do nosso corpo, não é? Portanto, e assim como nós tratamos bem do nosso carro, colocamos o combustível adequado, a alimentação também é o combustível do nosso corpo. Portanto, devemos colocar a alimentação o mais adequada possível. Mas a certa altura eu deparei-me que isso não era suficiente, porque mesmo as pessoas tendo uma alimentação saudável, equilibrada, até um estilo de vida equilibrado, mas às vezes havia outras situações. E então foi aí que eu entrei no mundo da hipnoterapia, porque realmente ajuda a equilibrar as nossas emoções, a libertar as nossas memórias de dor. Portanto, e este equilíbrio físico, com uma alimentação saudável, e o equilíbrio emocional, pela resolução das nossas memórias de dor, dos nossos desafios, das crenças, de uma série de coisas, não é? Ajuda-nos realmente a trazer um equilíbrio à nossa vida, sobre todos os pontos de vista, tanto físico, mental, emocional e espiritual. E assim tem sido o meu trabalho, nesta conjugação destas duas áreas, que é o todo que nós somos, não é? Porque nós não somos apenas um ser físico, assim como também não podemos negligenciar o nosso corpo físico e acharmos que não, nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais, sim, mas estamos a viver uma experiência humana. Portanto, se nós estamos a viver uma experiência humana, precisamos de encontrar o equilíbrio disto tudo na nossa vida, não é? Com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso coração e com a nossa espiritualidade. Fantástico. É isso que eu também tenho, essa mensagem que eu tenho tentado passar, não é? Ao máximo, que a nutrição é um excelente início, não é? Vamos alavancar, não é? Aqui uma. Olha, é uma introdução e depois, quando estamos muito nutridas, muito lindas e maravilhosas, para haver uma continuidade, uma evolução e um resultado duradouro, porque aqui é que está a questão, é que a malta emagrece, não é? Fica muito linda e maravilhosa, mas depois volta a engordar. Porquê? Porque tem que ir resolver as tais emoções, os tais, nós temos sempre coisas, memórias para resolver. E essas memórias estão sempre a vir de alguma forma. Então, se não formos resolver as memórias, seja o que for, não é? Uhum. Ou de criança, que não nos lembramos, ou quem sabe outras, não é? Muito mais atrás, que nem vale a pena entrarmos por aí, não é? Podemos assustar as pessoas e vão-se embora. Isso é um patamar muito à frente. Se não resolvermos essas memórias, essas fases antigas, que nós não temos noção, mas elas estão sempre a vir cá ao de cima, a testar-nos e tal, nós vamos acabar por compensar na comida. É um Uhum. facto que as pessoas têm que perceber que é real. Então Exatamente. temos que ir resolver, pegar em todas as ferramentas que existem no mundo, uma delas hipnoterapia, como a Isabel fez comigo, e pode ser a PNL, e pode ser o coaching, e pode ser tantas outras coisas. São ferramentas poderosíssimas que numa sessão, eu fiz 2 sessões com a Isabel, e eu simplesmente estava a entrar numa depressão
assustadora, que eu não queria, eu já sabia para onde é que ela estava a ir, eu não queria, mas eu não estava a conseguir. E com 2 sessões, a Isabela até falou, depois se precisares e tal, e eu, sim, eu quero, mas calma, se calhar não precisas, deixa passar uma semana, 2 semanas, e eu, mas não é melhor marcar já? Não, calma, espera, que a coisa vai se resolver, temos que deixar a coisa acontecer, não é? O nosso inconsciente, o nosso consciente, o nosso, não é? Outra coisa qualquer, porque as pessoas às vezes ficam muito assustadas quando ouvem este termo do inconsciente, não é? Mas a verdade é que ele existe e ele está sempre a trabalhar. Ficam muito assustadas e vão-se embora, mas a verdade é que temos que ir lá, mexer um bocadinho, mas a gente mexe só coisas, não é, para fazer o bem, e quando isto se resolve, pronto, a malta é feliz e contente e é próspera e realizada para a vida, e é incrível como numa sessão ou duas as pessoas resolvem um problema com se calhar 20, 30 anos, 10 anos. Sim, muitas vezes é. É claro que assim, cada caso é um caso e os Claro, problemas são todos diferentes, não é? exatamente. Mas há muitas pessoas, perdão, há muitas pessoas que conseguem resolver coisas que as incomodaram durante muitos anos. Muitas vezes até nem é só com a hipnoterapia, às vezes até uma tomada de consciência, não é? Exatamente, uma conversa, uma Exatamente. frase, uma Portanto, palavra. há tantas coisas que nos alertam. Eu lembro-me, há uns anos atrás, tive um paciente com uma situação muito interessante. Ele veio ter comigo para fazer hipnoterapia. E uma das grandes tristezas da vida dele era que ele sentia que ajudava muitas pessoas e que eram todos muito ingratos com ele, porque as pessoas viravam-lhe costas, não é? Depois dele as ajudar. E na realidade isto é um padrão que acontece a muitas pessoas, não é? Claro. O caso dele foi interessante porque nós nem chegamos a fazer uma sessão de hipnoterapia. Eu tenho alguns conhecimentos de numerologia, embora não seja uma área em que eu trabalho, obviamente, porque não tenho formação suficiente nisso, não é? Mas eu costumo perguntar às pessoas qual é a data de nascimento e pela data de nascimento perceber qual é o caminho da vida delas, não é? O propósito da vida delas. Perdão, hoje de manhã estou assim. E então foi interessante porque o caso desse senhor, o caminho de destino dele era o 9, e o 9 é a pessoa que nasce com um caminho de amor e doação incondicional, que por acaso é o meu também. E então eu disse, olha, no seu caso, isto acontece muitas vezes porque nasceu com um propósito de amar, de ajudar, de doar incondicionalmente. E quando nós Não ter doamos. nada em troca. Exatamente. É que, enquanto que para as outras pessoas, por exemplo, ajudar alguém, essa pessoa virar costas, pode significar ingratidão. Na Certo. realidade, para quem tem um caminho 9, isso não significa. Se a pessoa me vira costas, significa que eu ajudei essa pessoa. Eu fiz, cumpri a minha missão com aquela pessoa e ela mostrou-me isso virando-me costas. Portanto, está tudo certo, não é? O que Perfeito. não quer Fez o dizer que seu seja trabalho. assim para todos, não é? Pronto, mas no caso dos 9, bem, foi tão bonito, porque o rosto dele tipo iluminou-se, foi como que, bem, agora a minha vida fez sentido, agora eu compreendo. Então, se é assim, de facto, está tudo bem. Porque na realidade, no caso do 9, quando nós ajudamos alguém, o universo não permite que aquela pessoa permaneça na nossa vida, de facto, porque se nós um dia precisarmos de ajuda, não pode ser aquela pessoa a ajudar-nos, porque senão desequilibra a nossa vida. E então também é interessante, no caso do 9, é tipo, a ajuda aparece vinda do céu, surge um desconhecido, surge alguém que nós nunca imaginaríamos que dá a mão. Então, É muito interessante. é. E, por exemplo, esta conversa com aquele senhor foi o suficiente. Mudou-lhe a vida. Porquê? Porque mudou-lhe a perspectiva em relação às situações. Ele deixou de se sentir vítima e passou a perceber que na realidade ele tinha o poder. E tinha o poder da escolha inclusivamente, não é? Com certeza. Por isso, há muitas coisas que às vezes se resolvem com facilidade, às vezes com uma conversa, outras vezes mesmo com uma sessão de hipnoterapia ou duas, mas claro, obviamente também às vezes há situações que precisam de várias sessões, não é? Se estivermos a falar de memórias de infância, de abusos muito violentos, eu não posso dizer que se resolvem numa sessão, não é? Mas normalmente resolve-se em poucas sessões. E quanto mais a pessoa se entregar no processo, melhor é.
não é? Claro que também não vou dizer a hipnoterapia é o remédio para todas as pessoas. Não, não é. Porque não há, seja o que for, que seja bom para todos, porque cada um de nós é um ser único. Dizer a maçã é boa para todas as pessoas no mundo. A maçã é um alimento excelente, mas generalizar, dizer que é bom para todos, não, pode haver quem não goste de maçã, pode haver quem se sinta mal com maçã, não é? Portanto, nós temos que ter uma mente aberta e perceber que realmente cada ser é único, cada ser precisa, por exemplo, de uma alimentação adequada a si mesmo, cada pessoa precisa de uma terapia que fizer mais sentido, que ressoar com essa pessoa, não é? E de facto, para mim, a hipnoterapia é das coisas que eu sou mais grata, porque transformou muito a minha vida desde há vários anos atrás. E por todo o processo que eu fiz comigo mesma, é que eu confio totalmente na hipnoterapia. E qualquer situação que eu tenha para resolver, seja ela física ou emocional, eu acompanho sempre, sempre, sempre com a hipnoterapia, mesmo que seja um problema físico. Eventualmente poderei fazer algo mais em conjunto, fitoterapia, homeopatia, enfim, o que quer que seja, mas a hipnoterapia acompanha sempre, porque eu realmente confio neste processo e vi o quanto mudou a minha vida a vários níveis, não é? Por isso, de facto, eu sou apaixonada pela hipnoterapia, não é? Sim, sem dúvida. Claro, quando nós vemos resultados, nós queremos continuar a ir por ali, não é? Exatamente. Agora, por exemplo, imaginemos se é uma pessoa que não confia, que não se entrega, Não vai fazer efeito. não posso dar uma martelada na cabeça da pessoa, não é? Claro. Portanto, mas isso é como qualquer processo, não é? Por exemplo, eu tenho alguma dificuldade em relação a medicamentos, ou se tiver mesmo que ser em último caso. E vão E duas. mesmo quando tem que ser em último caso, eu ponho sempre com efeitos secundários daquilo de uma forma muito violenta, não é? Porque além daquilo que já faz, eu já tenho muitas reticências. Portanto, eu acho que ainda dobra mais, não é? Mas graças a Deus eu normalmente não tomo medicamentos. Eu acredito, eu sempre tive também essa propensão, não é? De fugir a ir para o natural. Eu prefiro ver as coisas noutra perspectiva. E é engraçado que eu, desde há muito tempo, não é? Que me apercebi que isso era uma benção, não é? Porque senão nós não andávamos neste mundo à procura de alternativas mais naturais, através da alimentação, através de terapias, não é? Porque se tivéssemos não é? Um medicamento não nos faz mal, é uma coisa natural, não é? Porque é natural, a gente vê uma fila das pessoas a irem para a farmácia, mas não vê fila para ir às compras ao mercado comprar maçãs e espinafres, não é? E a Que é a natureza, nossa farmácia, está lá nos a alimentos. natureza, exato, a natureza tem tudo. Não é? Nós podemos tratar-nos realmente pela alimentação, pelas plantas de uma forma natural, e quanto mais natural for, melhor, não é? Porque assim, também não, a minha perspectiva não é muito, ok, passo de um medicamento para um fitotrápico, não é? Se eu puder tratar-me pela alimentação e pelas plantas na forma de tisanas, infusões, enfim, esse é sempre o método que eu prefiro. Obviamente, às vezes podem ser precisos alguns suplementos alimentares. Certo. Por exemplo, no meu caso, que eu já tenho 56 anos, não é? Parabéns, são lindos. É assim, falta-me 44, já não são 56, são 44 para chegar aos 100. Adoro. Olha, nunca tinha ouvido tal perspectiva, tão linda, adoro. Fantástico, parabéns. Portanto, sou uma jovem de 44 anos para chegar aos 100. Adoro, fantástico. Se eu puder utilizar estes meios, obviamente que os que eu utilizo, não significa com isto que nós devemos dizer, a medicina convencional não presta. Não. Não, nada disso. Temos que, para já, valorizar realmente os nossos profissionais de saúde, porque são excelentes, e assim é como tudo. Em todo lado encontramos pessoas mais abertas, mais receptivas e outras menos, não é? Agora, realmente, a medicina convencional, por exemplo, se não fosse a medicina convencional, eu já teria ido para o mundo espiritual há 46 anos. Eu tive uma peritonite do apêndice com 10 anos de idade e estava mesmo nas últimas horas de vida, sem sintomas, não é? Portanto, e foi com uma cirurgia que realmente
aqui estou eu, não é? Portanto, há situações e situações, e tudo o que é de situações agudas, traumas, acidentes, realmente a medicina convencional é aquilo que nos ajuda. Agora, quando falamos de doenças crónicas, de prevenção, não haja dúvidas que aí não. Ou conciliarmos as duas coisas, não é? Nós vamos ao médico na mesma, se ele nos disser para tomar um anti-inflamatório, alguma coisa, vamos tomar, mas vamos auxiliar com a alimentação, não é? Vamos reforçar uma alimentação mais limpa, tomar os probióticos. Quando falamos de doenças crónicas, de facto, os medicamentos, isto de novo, temos que ver caso a caso, e eu neste momento só estou a generalizar. Okay? Pode haver situações que precisem mesmo e as pessoas não podem levar isto a peito sem ser analisado devidamente. Por um técnico de saúde, não é? Exatamente. Não é nós aqui acharmos que somos conscientes. Exatamente. Conscientes, não, nada disso. Agora, as doenças crónicas, por exemplo, numa fase inicial, a pessoa até poderá diminuir alguns medicamentos. Agora, é realmente obrigatório mudar de alimentação e de estilo de vida. Por exemplo, o caso dos problemas de colesterol, que as pessoas têm o colesterol muito elevado, por exemplo. A maior parte vai ao médico, o médico receita as estatinas, não é? Ok, pode melhorar o colesterol durante um tempo, mas aquilo não resolve. A pessoa precisa mudar de alimentação. E eu tenho médicos amigos que me dizem, olha, tem que deixar de comer os chouriços e os enchidos e toda a carne que come. Ai, doutor, mas eu prefiro os meus medicamentos, eu prefiro os meus chouricinhos, deixa-me lá estar com os medicamentos. Portanto, as pessoas não querem mudar, não é? Portanto, é preciso mudarmos de alimentação, mudarmos de estilo de vida e mudarmos a forma como nós pensamos em relação à vida, em relação a nós mesmos. E também no meio disto tudo perceber, eu tenho o poder da cura em mim. É fantástico. Não dar esse poder todo aos outros, porque assim, quem é que é responsável pela minha alimentação? Quem é que é responsável pelo meu estilo de vida? É o meu médico? Não, não é. Sou eu. Portanto, quando nós depositamos a nossa vida na totalidade, seja nas mãos de um médico, de um terapeuta, de um curandeiro, seja de quem for, nós estamos a tirar o poder da nossa vida. Portanto, eu tenho escolhas e eu posso escolher ter uma alimentação saudável ou não. Ninguém me aponta uma arma, não é? É claro que eu sei que muitas vezes nós não temos noção, às vezes até dos próprios alimentos saudáveis, do que é que está lá contido, não é? Mas há certas coisas básicas que todas as pessoas sabem. Todas as pessoas sabem que o açúcar faz mal, não é? Todas as pessoas sabem que o álcool faz mal. Todas as pessoas sabem que os alimentos muito refinados e processados fazem mal. Portanto, só por aqui já temos uma panóplia de coisas que se podem evitar, não é? Já temos uma mudança gigante que vai acontecer. De muitos, por exemplo, muitas pessoas não têm a noção do que o glúten faz no nosso corpo, não é? Vamos só falar um bocadinho sobre isso, só um bocadinho, para abrir a curiosidade. O que é que o glúten faz no nosso corpo? Ora bem, o problema Quando dá aquela vontade de comer pão, ai meu Deus, vamos saber o que é que faz no nosso corpo. Pronto, Vamos levar a palmada nas mãos, Quem andou a comer pão no fim de semana? Sim. Um dos nossos temas a falar poderá ser realmente a nossa ligação emocional com os alimentos. Lindo. Deixe-me só dizer uma coisa, o que me chamou a atenção na Isabela e como eu quis ir falar com ela. Ela estava a falar sobre este livro, não é? Numa entrevista de uma rádio. Então o que é que me chamou a atenção? Que é uma coisa que está muito pouco estudada, não existe quase informação sobre isso, que é a ligação dos alimentos e das nossas emoções. Porque é que nos apetece comer o chocolate? Porque é que nos apetece comer o pão? Porque é que nos apetece comer o queijo? Tudo isso tem um significado psicológico, emocional e tudo. E como há muita pouca informação, assim, tipo, em livros, na internet, temos que aproveitar estas dicas todas. Minha querida Isabel, diga-nos tudo, por favor. Bom,
essa questão da Nós ligação. tendo o emocional, o significado, nós transformamos aqui, não é? Lembram-se da conversa inicial? Então vamos lá, vamos ouvir com muita atenção e muito carinho a nossa Isabel. Vamos lá. Eu, em relação a isto, se calhar preciso de explicar uma coisa primeiro, é como é que eu cheguei até aqui. Okay. Apesar de no curso de naturopatia eu ter estudado um pouco sobre a relação das emoções com os órgãos, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, que fazia parte da cadeira de acupuntura, embora essa não é a minha especialidade, obviamente, mas aquilo não me disse praticamente nada, não é? Até que aconteceu uma coisa interessante comigo, portanto, e eu preciso te explicar um pouco sobre esta questão do meu percurso pessoal. Claro. Eu nasci com 5,7 kg, vamos começar por aí. Portanto, eu sempre fui assim, cheinha, não é? Eu também nasci com quase 5 quilos, uma coisa, coitada da minha mãe. Pois, dá a ver, eu 5,700, naquela altura achavam que a minha mãe tinha gêmeos, porque não havia ecografias, não é? Pronto. Portanto, sempre tive um corpo cheinho, nunca fui obesa, mesmo assim, nunca fui obesa, mas sempre tive um corpo bastante estruturado, não é? Embora tivesse tido fases na minha vida com excesso de peso. Eu sou vegetariana já há 22 anos e sempre tive uma alimentação bastante equilibrada. E uma coisa que eu não conseguia compreender de facto é que eu tendo uma alimentação equilibrada e tive uma fase com excesso de peso, sendo que não comia nada que justificasse isso. Até que eu andei de moto durante 10 anos e em 2003 eu deixei de andar de moto e passei a conduzir o carro. E no espaço de 3 meses eu emagreci 14 quilos. E isso foi uma coisa que me fez pensar muito, porque assim, não fazia sentido nenhum. Não mudei de alimentação, não estava deprimida, não estava triste, não tomei nenhuma medicação, não fiz rigorosamente nada para emagrecer, a não ser ter mudado o meu meio de transporte. Isto era muito estranho, assim, eu não compreendo. Até que nem fazia muito sentido, porque de algum modo conduzir moto, enfim, talvez me obrigasse a mais um pouco de esforço do que propriamente um carro, não é? Claro. Então comecei a analisar as minhas emoções, eu pensei, só pode ser por aqui, o que é que se passou comigo durante este tempo? E dei-me conta que emocionalmente eu sentia-me insegura quando andava de moto. Esta insegurança não tinha a ver com a questão física, não é? Até porque eu tinha tido uma vez um acidente, voei por cima de um carro e uma semana depois já estava a andar de moto outra vez. Felizmente não parti nada, não é? Foi em pleno inverno, porque se fosse no verão a coisa não seria assim tão fácil. Mas eu tinha medo porque tive algumas situações desagradáveis de se meterem comigo, me atirarem para a berma, enfim. E sobretudo no último ano eu tinha aulas à noite e então eu fazia uma viagem de uns 20 quilómetros às 11 da noite. E a realidade é que eu tinha medo, mais medo do que aquilo que eu estava consciente. Quando comecei a conduzir o carro, eu senti-me tranquila, senti-me protegida. Portanto, o meu corpo naturalmente, que mantinha aquela gordura e aquela estrutura, com os fatos pretos, não se notava muito bem se eu era homem ou mulher, digamos assim, e tinha a viseira que só se via os olhos, mais nada, estava tudo tapado, o capacete. Então deixei de precisar daquela proteção, daquela barreira, daquela muralha. Portanto, naturalmente, a gordura. E aqui está, repara, a questão do inconsciente. Não é? Eu não tinha noção do quanto me sentia insegura e também não tinha noção do quanto me passei a sentir segura. Mas o meu corpo reagiu ao meu subconsciente, naturalmente. Pronto, já está aqui, isto agora já não é preciso, porque agora já estás segura, não é? E foi assim que eu comecei a refletir. E depois comecei a analisar as minhas pacientes, e havia várias pessoas, sobretudo às vezes senhoras com alguma idade, depois da menopausa, que elas diziam-me: eu não consigo emagrecer com nada, eu parece que engordo só com o ar. E de facto assim, é claro que havia pessoas que comiam muito mais do que aquilo que diziam, mas também havia pessoas que não, que eu sabia, eu conhecia-as e sabia que de facto elas não comiam quase nada. E depois comecei a perguntar-lhes: como é que é a relação com o marido? Ai, marido, que ele não me toque. Ora, o que é que acontece? O que é que o corpo faz?
barreira, A pessoa diz isto. não é? Faz Barreira. com que as pessoas fiquem menos bonitas, não é? Ou por isso é que as fazem engordar, pele, tanta coisa. E nós não damos conta disto, a questão é essa. Portanto, ninguém está consciente, ninguém pensa assim, não quero isto assim, assim, portanto vou engordar. Não, as pessoas não dão conta. Ninguém quer engordar, não é? Essa é a Claro, verdade. Mas o inconsciente, que é nosso amigo, é está-nos a sábio proteger, amigo, está-nos a proteger, está-nos a então proteger daquilo que nós não queremos. vai criar a gordura para não ficarmos tão bonitas e sexys e apelativas aos maridos porque nós não queremos que eles nos toquem. Tcharam! Isso é só uma coisa, não é? Há tantas coisas. Sim, sem dúvida, há muitas coisas e de novo também há aqui muita questão de insegurança, de medos, portanto há muitas situações e é como digo, cada caso é um caso, não Sim. é? Eu estou a falar no sentido da minha experiência pessoal, há pessoas que se poderão identificar com isso, há outras que não, até porque nós temos vários tipos de relacionamento com a comida. E o grande problema tem a ver com a pessoa que que tem um relacionamento emocional, ou seja, está triste e vai comer, está irritada e vai comer. Isto não é a verdade para todos. Há pessoas que estão tristes e não tocam em comida, não são capazes nem de ver nem de cheirar, não é? Portanto, cada pessoa é única e a forma como cada corpo reage também, porque também há pessoas que podem ter essa situação emocional, mas o tipo de estrutura e tipo de corpo que elas têm não as vai fazer engordar, E a não é? experiência, não é? Mas pode causar outro tipo de situações no corpo. Portanto, é por isso que é muito interessante analisar todo este aspecto das emoções, da alimentação, das reações do nosso corpo. É tudo um estudo de uma pessoa só. Temos que ir analisar tudo. Sim, Tudo. sim, Emoções, experiências de vida. tudo. Cada caso é único. Exatamente. Cada caso é único. Não há a mesma solução para duas pessoas. Não é? Exatamente. Não há a mesma memória. Obviamente que, por exemplo, no caso até da obesidade, há na base memórias de abusos, infelizmente. Em muitas mulheres também há. Não significa que há mulheres, por exemplo, que sejam magras que não haja, não é? Mas por trás da obesidade, muitas vezes há memórias de abuso. E então o corpo Pode ter sido resguarda-se, só abuso psicológico, não é? Não é pode ser só. psicológico, pode ser físico mesmo. Sim. E o corpo resguarda-se na gordura. É uma forma de proteção, é uma muralha, é uma barreira, Para não não é? haver mais abusos. Exatamente, portanto há muitas questões. Mas nós se calhar hoje não temos tempo para falar em todas as questões Não. das Vamos só emoções. para. Não, temos Vamos que. deixar para a próxima. Então, mas como temos mais 5 minutinhos, eu gostava que a Isabel, por exemplo, assim, numa forma muito rápida e muito generalizada, o porquê que nós temos compulsão alimentar, não é? Íamos começar a falar há bocadinho. A Porquê que isso compulsão alimentar acontece? Sim. tem vários aspectos muito interessantes, realmente. Um deles, por exemplo, tem a ver com o nosso microbioma, a nossa flora intestinal. E que isto também é Nós um não tema. combinámos, juro que não combinámos. Pois, Isto é verdade, isto é um problema, entre aspas, isto é uma situação verdadeira que acontece no mundo inteiro e ninguém presta atenção, para pensar. Desculpe, Isabel, continua. não faz mal. É porque o microbioma, na realidade, só muito recentemente é que está a ser visto com a profundidade que está a ser visto e ainda está a ser constantemente descoberta a situação, não é? Portanto, ainda há um longo caminho a percorrer. Mas o microbioma é tal como a nossa impressão digital, é a nossa impressão digital única interior. Portanto, e são as nossas bactérias boas que são fundamentais, fazem parte do nosso sistema imunitário, fazem parte do nosso equilíbrio e são elas que nós alimentamos com a nossa comidinha. Portanto, eu muitas vezes toco na minha barriga e digo, bom, eu agora vou-vos alimentar bem, porque se as minhas bactérias estiverem bem alimentadas, elas também vão fazer um bom trabalho. O que é que acontece? Quando nós comemos muitos alimentos processados, açúcares, refrigerantes, toda aquela panóplia de alimentos que nós sabemos que não é saudável, Por uma fábrica, é o que eu costumo dizer. O quê? Fica com as fome. nossas bactérias passam fome. Sim. Ora, e quando elas passam fome, elas querem comer.
Com Então certeza. nós também vamos tendo compulsão. Só que muitas vezes não damos conta do que é importante nós comermos e vamos continuando a comer alimentos que mantêm aquela compulsão. Há É. uma situação muito interessante, por exemplo, no caso das senhoras, que é a candidíase. Sim, A sim. candidíase, portanto, é um fungo, não é? E que por vezes fica em excesso, e quando fica em excesso, derivado de muitos fatores também, um deles obviamente a alimentação, outro emocional, além dos problemas que nos cria, há uma coisa interessante, é que dá muita vontade de comer especialmente dois alimentos, que é queijo e chocolate. E porquê? Okay. São justamente dois alimentos que alimentam e que a fazem aumentar ainda mais. Portanto, estas compulsões também nos ajudam a compreender o que é que está em desequilíbrio em nós. Pode não haver nenhum tipo de sintoma exterior, mas quando começa a haver muita compulsão por queijo e chocolate, com frequência, há um desequilíbrio na nossa flora intestinal. Okay? Depois, o outro aspecto tem a ver realmente com as nossas emoções, a nossa tristeza, a solidão, e compensar através da comida. O que é o chocolate e o queijo? O chocolate e o queijo estão ligados a esta questão da candidíase, mas... Não, a emocional. Só O para chocolate está criar a ligado à tristeza. tristeza. E o queijo? O queijo também do mesmo tipo de situação, embora nas mulheres é menos frequente. O queijo é mais comum nos homens, Sim. até porque os homens em geral, embora não tenham tanta tendência a fazer esta compensação emocional dos alimentos, até porque normalmente até dizem, chocolate é coisa de mulher, não é? Não são todos, também há os que admitem e gostam muito, pronto. Mas o homem tem mais tendência aos petiscos, ao queijo, aos enchidos, compensa muito com isso. As mulheres não, é mais, quando estamos a falar deste tipo de sentimento, é de facto o chocolate é a tristeza. O caso do pão é diferente, o pão é a solidão. E é interessante que às vezes nas consultas há muitas pessoas que me dizem: estou disposta a mudar, mudo tudo o que achar que devo mudar, mas não me tiro o pãozinho com manteiga. Tudo menos isso. É o glúten e o laticínio. É, porque o glúten e a caseína, não é lactose, o glúten e a caseína têm uma forma, no nosso organismo eles comportam-se da mesma forma, é tipo uma cola. Portanto, não é só a lactose, é a caseína que está nos lacticínios também, sobretudo no leite. Então, eu lembro-me de falar, só para terminar, qual é que tem os ópios naturais? É o pão ou o queijo? É o trigo, é o trigo. O trigo tem 15 opiáceos naturais na semente. Isto não tem nada a ver com a ação do homem. O problema do trigo ter sido transformado é que é um trigo mais curto e é um trigo que tem mais glúten. Este é o problema do trigo ter sido transformado, porque o pão que as nossas avós e bisavós comiam não é o pão que se come hoje em dia, em termos de qualidade de farinha de trigo. Por exemplo, o caso do espelta e do camute são farinhas primos, são cereais primos do trigo, não é? Mas não têm o tipo de glúten que tem o trigo porque não foram transformados. E este é o grande problema do trigo, é ter sido transformado, tendo muito mais glúten e além disso está presente em tudo. Tudo. E as pessoas às vezes não dão conta, porque o trigo não é só pão ou bolos. Na realidade, para já o trigo está escondido em imensas coisas. Por exemplo, até nos hambúrgueres vegetais que as pessoas comprem, preparados, se forem ler os rótulos, todos têm farinha de trigo. É como Todos. se fosse açúcar, não é? É uma coisa impressionante, não é? E há coisas que têm trigo que as pessoas nem sequer imaginam que têm, não é? E depois assim, mas repare, tudo que as pessoas comem na base de trigo, pão, bolos, bolachas, massas, todo o tipo de molhos que têm farinha de trigo também, crackers que comem ao longo do dia, há imensas coisas e tudo o que é processado, embalado, a maior parte das coisas tem trigo. Até, por exemplo, o próprio fiambre tem trigo, há queijos que têm também lá no meio, não sei porquê, mas têm trigo. Porque vende mais.
Pois, provavelmente. Enfim, há imensas coisas que têm trigo, não é? E os cereais do pequeno almoço, maioritariamente são trigo. Ui, então. Isso. Tá, Trigo e além do açúcar, a açúcar, combinação perfeita. além do Para açúcar, ver. trigo e Muito bom. açúcar juntos. Por isso, É há um negócio imensas de China. coisas que têm trigo e que as pessoas às vezes esquecem, não é? E por acaso é engraçado esta história do glúten, já me aconteceu há muitos anos atrás, agora não. Mas, por exemplo, ir a um café e à hora do almoço e dizer só como uma sopa, não é? Mas não quero pão, não, eu não posso comer farinha de trigo. Então, e se for um risol? Pois, mas tem farinha de trigo. Pois é. Então, e se for um croissant? E eu pensei, mas como é que é possível que as pessoas nem sabem que isto é feito de Toma farinha? uma aguinha, faz favor. Mas é impressionante, porque é que eu normalmente nunca digo eu sou intolerante ao glúten, não é? E glúten às vezes é uma palavra que as pessoas não conhecem, mesmo assim, não é? Eu digo, não, eu não posso comer nada com farinha de trigo. Mas a pessoa vai-me dizendo uma série de coisas que tem, As mas não pessoas é não tudo têm noção. farinha de trigo, não é? É incrível. É Então, e estas coisas todas que falou, e está relacionado com que emoção? Do o trigo, trigo, sim, o trigo com a solidão. solidão, ok, muito interessante. É muito interessante porque o pão é uma coisa que enche. Ah, Pãozinho com manteiga, não é? Porque, por exemplo, se a pessoa se sentir só, o chocolate não vai dar esta sensação de preenchimento, não é? Mas o pão, e então com manteiga quentinho, não é? Dá esta sensação de conforto. E como tem estes opiáceos naturais na semente, acalma. fantástico. Portanto, é muito interessante. Se as pessoas forem dar conta, às vezes chegam a casa assim, Né? não é? Cansadas, exaustas, e o pãozinho dá-lhes uma sensação de conforto. A maior parte das pessoas chega a casa e não vai comer fruta. Obviamente que eu não estou a falar de todos, não é? Porque quem já tem uma alimentação equilibrada, eu quando chego a casa, depois de lavar as mãos, tirar os sapatos, lavar as mãos, essas coisas todas, não é? Mas que eu sempre fiz, não é de agora, porque eu tenho hábitos orientais desde há muitos, muitos anos, portanto, a primeira coisa a fazer é tirar sapatos, lavar as mãos, mudar de roupa. Isto é fatal. O que eu faço a seguir? Eu como uma peça de fruta, não é? Portanto, mas a maior parte das pessoas, quando chega a casa, vai comer pãozinho com manteiga e tal, enquanto está a preparar o jantar. Porquê, não é? Tão bom. Isabel, eu estou-me aqui a conter para fazer muitas perguntas, mas Pronto, mas tem que ficar para a próxima. fica para a próxima, porque é assim, tem que ser um bocadinho de cada vez, porque se for muito, fica aqui muita informação e a malta não faz aqui a transformação, não é verdade? Já foi muitas coisas. E muitas coisas vão já criar resistência nas meninas e nas pessoas que estão a ver este vídeo, mas não faz mal, é baby steps, como eu costumo dizer, temos que ir devagarinho e E é o tal. que eu digo sempre, cada caso é um caso. É. Nada é generalista, nós temos que ver, analisar sempre o caso de cada pessoa. O que eu costumo dizer é assim, faz sentido para si, então reflita sobre isso. Não faz sentido, esqueça, não importa. Ora bem, Não estar a preocupar-se com uma coisa que não faz sentido, não vale a pena, porque não é para a pessoa. é Não é? isso mesmo. Há de haver outra coisa, noutro momento da vida que vai fazer sentido nessa pessoa e que vai haver a transformação. O E importante às vezes a mesma informação faz-nos sentido uns anos mais tarde. isso, era o Às que eu vezes estava a pode dizer. não fazer nunca, não é? Por outra pessoa, Nem exatamente. mais, Sim, nem sim, mais. sem dúvida. Isso aconteceu comigo a vida toda e de certeza com a Isabel também, Nossa, com certeza. sem Claro. dúvida. Ai, Isabel, muito obrigada, adorei, foi Obrigada, fantástico, Elsa. incrível, maravilhoso e temos que continuar. Sempre que a Isabel puder, Tá, arranjar um tempinho para nós, vou adorar. tá, Então, muito obrigada mais uma vez pela sua obrigada eu. presença e um dia muito feliz. Encontramos Obrigada, no próximo igualmente. vídeo. Obrigada, beijinho. Obrigada, beijinhos. Beijinho, obrigada, querida, obrigada. Tudo bom, Obrigada. felicidades.